Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou abrir com a oração da serenidade e no final vou fazer o Pai Nosso, ok? Oração da serenidade. Senhor, ajuda-me a aceitar as coisas que não posso modificar. Dê-me coragem para mudar o que eu posso e sabedoria para saber a diferença, vivendo um dia de cada vez e tendo prazer em cada minuto que tu me concedes, aceitando as dificuldades como uma oportunidade de promover a paz, recebendo como tu o fizestes este mundo como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse, acreditando que tu tens poder de modificar todas na minha vida. Essa aqui é um texto que fala na Associação Antialcoólica e em outras ONG também, certo? Só para vocês saberem, tem na internet isso aí. Tem a oração da serenidade. Na A tem. Então, vamos fazer a prece de Cáritas e no final o Pai Nosso. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, diz assim: meu reino não é deste mundo. Isso aí é só para inicializar o texto que vai ser falado de Barrabás, perfeito? Então diz assim, Pilatos, item 1. Voltando a entrar no palácio e mandando vir Jesus, perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Agora eu vou entrar no texto para vocês refletir sobre esse trecho do Evangelho. Perfeito? Quando eu falo para vocês que Allan Kardec, ele tinha a Bíblia, o livro do lado, para escrever sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, tá aí. Cita-se muitas passagens da Bíblia. E o Espiritismo só não foi religião porque a igreja bateu de frente na queima dos livros, mas sempre ficou alguma coisa. Perfeito? E outra, os espíritas, infelizmente, não são unidos. Há muita inveja entre os espíritas. Vamos ficar mais atentos. Perfeito? E não vai se tornar nunca religião. Desta forma, não.
mas o país é laico, ok? Então vamos lá. Barrabás, e no final Pai Nosso. Filho do Pai. Havia um partido político chamado Zelotes, que lutava pela libertação dos judeus. É só para começar, né? Um pré, né? Perfeito? Barrabás, ele trabalhava no medo. Ele gerava medo entre as pessoas, tanto nos próprios judeus, como também nos romanos. Era um político, né? Ele assassinava. Não estava nem aí. Se ele olhava assim, vai morrer, ele vai lá e pum, acabou. Mas ele era salvador também. Salvava, né? Complicado falar um pouquinho de Barrabás. Então eu tenho que me segurar aqui. Porque só muda-se os nomes, mas... Perfeito. Aquela novela da Rede Globo que deveria ser transmitida novamente, que Rei Sou Eu. A gente sempre está vivendo aquela, né, aquela história da novela Que Rei Sou Eu. Não sei por que a Rede Globo não transmite novamente, que ia dar o Ibope lá em cima. Fazer o quê? Bom, vamos para o texto. Por um lado, Jesus trabalhava pelo amor, caridade e equilíbrio. Barrabás era movido pela força. Se não faz o que eu faço, eu vou lá e pumba. Certo? Além da força mental, mas também lutava a favor do povo. Depende do que ele lutava a favor do povo. Há livros que falam que ele era o revolucionário, mas Jesus também foi um revolucionário. Mas não precisou de nada disso. Perfeito? Mas Barrabás era uma ameaça contra a administração de Roma. Perfeito? Também. Não tanto quanto Jesus. Porque se falava muito de Jesus na época. Jesus daqui, Jesus dali, os milagres que Jesus fazia, as dúvidas que os próprios judeus, os homens da época tinham em relação a Jesus, e o Jesus estava tomando conta, né? E Pôncio Pilatos, né? Não admitia. Imagina! Perfeito? Né? Tanto como Barrabás e Jesus, Jesus também não admitia a cobrança de impostos. E Barrabás também não aceitava a cobrança de impostos. Né? E ele era contra Roma também, tanto um como o outro. Perfeito? E achava, né, que o tratamento era desumano. Tanto Jesus como Barrabás achava, né, que era desumano o tratamento que Roma dava à população e a humilhação para com o povo. Perfeito? Bom, a aproximação de Barrabás, Barrabás virou um político, né? Foi aos poucos, por muita concessão que teve diante da administração de Roma. Ele teve, sim. Ele levava os entraves da população para Roma, para tentar acertar isso aí. Diferente de Jesus. Jesus era uma ameaça mesmo, total para Roma. Né? Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou falando isso. Né? Então, realizava movimentos em desacordo ao domínio romano. Jesus também fazia isso e Barrabás também fazia isso. Depois da morte de Jesus, Barrabás tomou a frente. Só que com ele era assim, escreveu, não leu, já era espada
Na barriga, né? Diz o outro, né? Mas ele era, né, de ideologia, o Barrabás ele era contra tudo. Era o cara contra tudo. Nada é bom, de ideologia era o do contra. Mesmo que estava bom, é do contra. Barrabás era assim. Jesus só pedia amor e um consenso do povo, mais nada. E a repartir os bens e os valores. Todo mundo é igual perante a Deus. Era isso, né? E é isso aí, de Barrabás. Vamos continuar. Muitas mortes aconteceram por suas mãos. De Barrabás, nós estamos falando de Barrabás. Não? Era também perseguido como Jesus foi. Tanto pelos romanos ou pelos próprios judeus. Né? Era vingativo e indisciplinado, Barrabás. Na época de Jesus, tinha um partido judaico que defendia, né, a libertação dos judeus, que eram os zelotes, principalmente aos opressores e ao Império Romano. Barrabás fazia parte deste partido. Contudo, as atitudes eram somente por forças físicas. Se não deu de um jeito, e ele era inteligente, Barrabás. Né? Perseguido, Barrabás tinha em mente as práticas que realizava, não aceitava a injustiça. Então ele fazia com as próprias mãos. Como falado, ele era inteligente, astuto, mais vingativo. Pôncio Pilatos sabia sobre a índole dele, né? Tanto é que ele foi preso. Jesus estava vivo ainda, ele estava em movimento entre as cidades, mas Barrabás, ele foi preso. Estava preso, né? E aí, para ferrar tudo, ele botou lá, colocou Barrabás e Jesus para que o povo escolhesse. Vocês sabem da história, né? Entre Jesus e ele. E o público, né? E colocou para o público. E o público escolheu quem? Barrabás, né? Pôncio Pilatos era detentor do poder. É lógico, ele não era o grandão lá. Não precisava promover toda aquela situação. Poderia escolher pela absolvição de Jesus. Entretanto, não fez. Jesus era ameaça. Jesus era um revolucionário, era um perigo, causava transtornos entre os judeus também, que não aceitavam, com a sua ideologia. Você sabe que Jesus não era acreditado, porque toda hora o povo pedia, faz milagre aqui, faz milagre ali, faz acolá. João Batista duvidou se ele era mesmo o enviado de Deus. João Batista, hein? Duvidou também. Complicado falar isso, né? E também em relação a Roma, pelo crescimento do carisma. Por isso que falou assim, vamos dar um jeito para o povo já crucificar esse homem, solta o Barrabás, que o Barrabás é fácil de dominar. Perfeito? Aí, lógico, Pôncio Pilatos lavou as mãos e deliberou toda a responsabilidade para quem? Para o povo. Nós estávamos lá, nós somos espíritos. Nós decidimos por Barrabás. Por isso que nós vivemos uma coisa negativa. Nós somos muito negativos. Ah, não vai dar certo. Ah, não, por que aquele cara comprou um carro importado? Ah, por que aquele conseguiu um emprego? Nossa, somos negativos, não é justo. Todo mundo tem direito ao sol, né? E ele lavou as mãos, né? Bom, que tipo de atitude um governante que poderia mudar toda a história de uma época e a transformação espiritual não fez, né?
Será que ele foi insensato? A espiritualidade trabalhou? Deus estava no comando? E Jesus foi para a cruz. Ele é o amor. Jesus é o amor. Né? Qual era, na verdade, depois de liberto Barrabás, o objetivo de Roma? É uma pergunta. Por que os 12 apóstolos foram perseguidos? Outra pergunta. O episódio de Barrabás nos leva à reflexão de que o senso de justiça é inerte ao ser humano e é divino buscar pela justiça pelo ser maior, que é Deus, né? Sem violência, né? E com muito amor. Então, foi escolhido, se foi escolhido Barrabás, o plano espiritual não estava envolvido? É uma pergunta. Não poderia estar escolhendo. Por que os judeus não escolheram Jesus Cristo? Jesus apanhou muito, foi humilhado, foi cuspido. Quantas pessoas aí não são cuspidas, humilhadas? É duro. Pelos interesses, é complicado demais. Então, temos que vibrar sempre positivamente para que essas pessoas, esses espíritos, precisam de luz, de entendimento. Muitas pessoas estão obsediadas ou fazem a obsessão. Todos devemos crescer, evoluir. Temos direito à luz. Mas para chegar no Supremo, que é Deus, complicado, hein? Muito complicado. Porque o interesse é sempre maior dos espíritos que vão e voltam em inúmeras encarnações. Tá bom? Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Casa José de Arimateia, para marcar apometria e uma consulta. Ok? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Obrigado. Quer ver? Ela deve ter ligado o celular. Ela é bucha, hein? Falando sério. Ela?